Bom dia, mulheres! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Mais uma vez estamos aqui nesse cantinho, né? Onde eu sento para conversar com vocês. Mas hoje nós não vamos continuar com a sequência da Mulher Virtuosa, porque eu decidi fazer um vídeo diferente. Eu já comentei com vocês aqui algumas vezes sobre a situação do Judazinho, o nosso filho, que tem a PLV. Uma pessoa chegou para mim e falou comigo por que eu não gravava um vídeo sobre a PLV. Porque ela viu todo o meu processo, ela viu toda a minha pesquisa, né? Até a gente chegar realmente nessa ideia, né, de que existe a pele verde. É algo que acontece com bebês também e tudo mais. E como descobrir, como foi que a gente descobriu que o Judá tinha, né? Então, fazendo esse vídeo, talvez eu poderia ajudar outras mamães que já têm esse problema. Não tem ideia, né, do que é a PLV. Então, nesse vídeo eu vou dar um panorama mais rápido para o vídeo não ficar tão grande, falando sobre o que é, quais os sintomas, como descobrir se seu filho tem ou não tem a PLV e a história do Judá, obviamente, né? E a cura, né? Como é que ela vem, o que a gente pode fazer e tudo mais. Então, a primeira coisa, o que é a PLV? A PLV é uma sigla, né? E ela significa alergia à proteína do leite de vaca, APLV. Então, a criança que tem esse tipo de alergia, esse tipo de reação, é ao leite de vaca, em específico sobre o leite de vaca. Por que a PLV às vezes é tão conhecida, entre aspas, né, em comparação com outras alergias, né, que também pode vir, por exemplo, tem criança que tem alergia a amendoim, a ovo, soja, enfim, tem, né, alguns alergênicos aí que aparecem bastante também. Mas a PLV, ela tem sido diagnosticada em cada vez mais crianças. Pelo menos hoje, a gente já tem mais conhecimento, né? A proteína, né, do leite de vaca, ela realmente tem um alto índice alergênico. O que acontece com as crianças que têm essa reação? Quando a criança entra em contato com essa proteína do leite, ela começa a ter certos tipos de reação alérgicas. E aí podem variar aí de criança para criança quais são os sintomas. A resposta imunológica do corpinho da criança, do bebê, dizendo que existe um corpo estranho ali dentro e ele tem que combater. Pode ser que a criança que apresenta a PLV talvez uma deficiência no sistema imunológico, pode ser genética, pode ser vários fatores, né? Eles inclusive estão estudando a correlação das crianças que estão sendo diagnosticadas com a PLV com o fato da mãe ter tido Covid durante a gravidez, o que seria algo que faria sentido pra gente, porque eu tive Covid quando eu estava grávida de 5 meses. Nada certo assim, é só uma suspeita, né, que eles estão estudando. Mas enfim, por que eles estão fazendo essa correlação? Porque tudo em relação ao sistema imunológico do bebê, tá bom? E como que a criança pode reagir, né, ao leite de vaca, sendo que, por exemplo, o meu bebê ele só amamenta no peito. Ele não come, obviamente, porque é um bebê, e ele não usa fórmula, porque muitas fórmulas têm leite na composição, né? Então, como é que um bebê que amamenta pode ter manifestações da PLV? Infelizmente, é pelo que a mãe come. Isso é muito real, isso é muito verdade. E é por isso que eu acredito que a PLV não era tão conversada, não era tão debatida antes. Porque até hoje, inclusive, a gente encontra muitos médicos que não fazem correlação do que a mãe come e o que vai pro bebê através do leite, né? Tem médicos que acreditam que não existe essa transmissão. Ou seja, se eu comi um queijo, muitos médicos acreditam que, obviamente, a proteína do leite não vai passar para o leite que ele tá mamando, do queijo que eu comi. Não vou entrar no mérito de que se o médico é bom, se o médico é ruim, porque de fato, muitas mães comem muitas coisas e os bebês são tranquilos, não tem dor de barriga, não tem isso, não tem aquilo, enquanto outras que fazem, tipo, restringem bastante a dieta, muitos bebês ainda continuam tendo essa dificuldade comum dos bebês, né, pra adaptar agora que eles nasceram, né, e tal, o intestino que tá ali desenvolvendo e tudo mais. Então, por isso que eu não vou entrar nesse mérito se o médico tá certo, se o médico tá errado. Mas, hoje, pela situação que nós vivemos, né, eu acredito e sempre falo com todo mundo que me pergunta que sim, tem correlação o que você come para o que o bebê vai receber através do leite. Porque foi o que aconteceu com a gente, gente.
Basicamente, tudo que eu comia que tinha leite na composição, quando o Judá mamava, ele tinha alguma reação. No caso dele, as reações, os sintomas foram refluxo, um refluxo muito forte, que é o ponto principal aqui. Ele não teve refluxo do tipo que jogava pra fora. Ele teve um refluxo que a gente chama de refluxo oculto. Terrível. Aí você olha pra criança e ela fica assim, sem brincadeira, ele ficava desse jeito. Você olhava pra ele, ele tava engolindo o tempo inteiro. E na hora de dormir, era um Deus nos acuda, porque ele não conseguia dormir deitado. Nem tô falando deitado reto, não, porque obviamente a gente sabe que crianças assim não tem aquela tampa ainda, né, que impede que o líquidozinho volta, mas eu tô falando do tipo com travesseirinho, com travesseiro anti-refluxo que a gente comprou, não resolveu. O menino só dormia no bebê conforto. Sério, gente, tipo assim, só dormia sentado. Mesmo assim, dependendo da posição do bebê conforto que a gente colocava ele sentado, da inclinação, né, do bebê conforto, ele acordava também. A cada dia que passava e que a gente não sabia que era PLV e eu continuava consumindo esses produtos, né, coisas que tinham leite, e a gente não sabia por que ele estava tão incomodado, por que o refluxo era tão forte. Inclusive ele chorava demais, com muita cólica, ele soltava muitos gases, cocôzinho sempre muito líquido. Tipo assim, pra recém-nascido é até difícil de saber, porque são coisas que acontecem, cocô líquido, dor de barriga e tal, mas era demais, gente. Eu vou entrar mais nesse assunto, eu tô até um pouco atropelando. Eu vou explicar por que foi difícil pra gente entender e diagnosticar, né, de uma vez esse problema que ele teve. Então, os sintomas que o Judá apresentou foi refluxo oculto, que ele ficava engolindo o tempo inteiro, não conseguia dormir bem, né? Até que chegou um ponto onde ele começou a chorar muito quando o refluxo começava a voltar, porque já vinha com suco gástrico, doía a garganta, e ele ficava com um pigarro terrível na garganta, né? Porque voltando toda hora, irritava essa parte aqui e ia criando muco dentro da garganta. Então, várias vezes a gente ouvia como se fosse um catarro agarrado e a gente achava que ele, sei lá, tinha que fazer lavagem nasal o tempo inteiro, que ele tava resfriado, que ele... Nossa, gente... E na verdade era o refluxo voltando o tempo inteiro, irritando a garganta e criando esse muco, né? E como eu disse, ele chegou a um tempo a começar a chorar muito quando começava a voltar o refluxo, porque já estava doendo. Fora isso, também ele teve muitas dores na barriga, muitas cólicas, muitos gases, chorava o dia inteiro, gente. Isso não é normal. Como a gente não teve uma rede de apoio quando ele nasceu, que ficou com a gente assim mais de um dia inteiro, né, no caso. As pessoas que podiam ficar com a gente estavam trabalhando, não conseguiram férias, etc. Então a gente, tipo assim, ficou sozinho nesse momento. E a gente tinha ajudas esporádicas, mas a gente tinha a rede de apoio que mais importava, que é o Espírito Santo, Jesus e Deus Pai. Não, sinceramente, é Deus mesmo que ajudou a gente tanto nesse início até o diagnóstico e tudo. A gente não teve uma pessoa que ficou 24 horas, então quando a gente ia conversar com as pessoas, tipo, olha, ele tá chorando muito, isso tá acontecendo assim, assim, assado, a maioria das respostas era, mas bebê é assim mesmo, bebê chora mesmo, bebê tem cólica mesmo, né, e tudo mais. Só que, tipo assim, ninguém estava com a gente 24 horas pra saber que, não, realmente, ele tá chorando demais, deve ser alguma coisa, tem que ver o que é. Ele só não chorava quando ele estava dormindo, mamando. Basicamente isso. Acordado, era muito difícil ele não chorar em, tipo assim, pequenos, curtíssimos espaços de tempo. Então ele tava sofrendo, né? Ele tava sentindo alguma coisa e a gente não sabia o que fazer exatamente como pai de primeira viagem, né? E, obviamente, sem conhecimento desses tipos de alergia. E eu até lembrei aqui agora de uma coisa que eu falei com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, ele chora muito, muito mesmo. E a minha mãe tá assim, nossa, mas ele é muito novinho, né? Pra chorar tanto desse jeito de cólica. Por quê? Eles falam que a cólica, ela, no bebezinho, começa, sei lá, com um mês. Eu não lembro exatamente, eu tinha pesquisado sobre isso. Mas que é de acordo com o que vai desenvolvendo o intestino e ele tem que se adequando, né? Aí que começam essas dores mesmo, tipo de um mês pra lá, algo desse tipo. Mas o Judá, ele começou a gritar desesperadamente, a chorar muito com 6 dias
de nascido. Foi um menino saudável, ele é um menino muito saudável, grande, e ele chorou um pouquinho quando ele nasceu. Depois que ele veio pro meu colo, ele parou de chorar. Eu lembro que ele tomou até aquela injeção da vitamina K na perninha, ele nem chorou por isso, tipo assim, super tranquilo mesmo. Eu lembro que ele começou a ficar muito incomodado quando eu já estava em recuperação no quarto e estava me alimentando, quando tava comendo as coisas que o hospital trazia, né? Mas enfim, né? Só que aí, passada, a gente veio pra casa, né, e tudo mais, e aí teve aquela primeira parte da vacinação dos bebês. E fica uma dica aqui pra você, mãe, se você já sabe que seu filho tem nessa reação, está desconfiada, dê uma olhada nas vacinas, tá? Confere direitinho qual é a composição das vacinas, porque muitas delas contêm a proteína do leite. Muitas delas têm derivados do leite dentro da vacina e isso pode causar reações no bebê, desde muito pequenas, como eu falei, dependendo do grau de alergia do seu filho, até muito grandes alergias. Um exemplo disso não foi por uma vacina, eu não me lembro exatamente a razão, se foi a mãe que comeu, se foi uma vacina e tudo mais, mas eu estou num grupo de mães que lidam com a PLV, porque quando eu descobri, eu precisei de um apoio, precisava saber como fazer. Entrei nesse grupo e eu lembro de uma mãe falando que por causa dessa ingestão, né, por causa dessa situação de ter entrado no corpinho do bebê dela proteína do leite e ele sendo a PLV, ele teve um choque anafilático, sabe? A alergia dele era muito alta, isso, a resposta imunológica foi assim, muito forte. Ela ficou com tanto medo, ela ficou tão assustada que o leite dela secou. Mas olha só, a criança teve choque anafilático, então procure saber, sabe, se a vacina que você está dando tem ou não tem a proteína do leite, caso seu filho tenha, né, essa alergia. E caso a vacina tenha, você pode procurar, você pode chegar no lugar onde você está dando a vacina e falar assim, olha, meu filho é alérgico à proteína do leite. Tem proteína do leite nessa vacina? E as enfermeiras, né, ou a pessoa que vai aplicar a injeção na vacina, ela tem a obrigação de saber, de falar se tem ou não tem. E tendo, né, o leite na composição e tudo mais, elas podem direcionar vocês, ainda mais se for uma vacina obrigatória, elas podem direcionar vocês para algum lugar onde eles vão dar essa vacina sem a proteína do leite. Existe. Tá? E é óbvio, né? Porque entre ficar sem a vacina ou dar a vacina e correr o risco de ter uma reação que você não sabe qual pode ser, tem que ter uma alternativa, né? E existe essa alternativa que são as vacinas que não tem, tá bom? Você só tem que falar na hora que você for dar a vacina no seu bebê. Então vamos lá para alguns sintomas diferentes do que o Judá teve, tá? Sintomas: pode ser de diarreia, vômito, sangue nas fezes. Gente, sangue nas fezes eu sei que é um sintoma muito recorrente da PLV. Eu lembro que no grupo que eu tava, os sintomas mais recorrentes eram refluxo, ou refluxo oculto, ou refluxo que volta a jato, assim, sabe? O leite volta, assim, que esguicha na parede. É tipo isso. Refluxo oculto, refluxo muito forte, do tipo que vira jato, e sangue nas fezes. É o que mais aparece. E eu lembro até de conversar com a minha madrinha quando a gente tava falando sobre essas coisas da PLV, né, com a minha família e tal. E minha madrinha chegou pra mim e falou, nossa, o meu filho, que é o meu primo, né, quando ele nasceu e tal, ele tinha refluxo desse jeito de jogar jato na parede e saía sangue nas fezes. E olha só, naquela época não era falado muita coisa, né, a respeito disso, então provavelmente ele tinha alergia ao leite de vaca e minha madrinha não sabia, continuou consumindo e ele sofrendo, né, dessa forma, e ela falava que ele tinha muitas dores de cólica. E ela falou que ele chorava, urrava, assim. Então, olha só, né? Que situação terrível. Aqui também tá falando sobre súbitos quadros de irritabilidade, choro, cólicas e rejeição a alimentos. Isso aqui, obviamente, rejeição a alimentos é para crianças mais velhas, né? Aqui também fala que pode ter urticária, justamente ficar com muitas manchinhas vermelhas na pele, ou que coçam, bolinhas, manchas, né? Vergões na pele. Pode acontecer. Pode também acontecer anafilaxia, broncoespasmos, né? Ou seja, você sente ali que às vezes a criança ela tá
às vezes com uma dificuldade para respirar, igual o caso ali do Judazinho, que fica com esse muco também, né? Vai criando esse muco, essa reação mesmo do corpo de tentar amenizar, talvez, né, o ácido subindo e descendo o tempo inteiro, né? Dermatite atópica. Vou deixar aqui embaixo um site que eu achei, né, quando eu tava pesquisando e tudo mais, sobre essas coisas, para vocês lerem tudo direitinho. Pode também aparecer angiodema, que são inchaço dos lábios, dos olhos, vômitos em jato, como eu disse, né, diarreia e diarreia após a ingestão do leite, choque anafilático, infelizmente, chiado no peito e respiração difícil. Chiado no peito também acontece muito, já reparei. Diarreia com muco. Isso aqui também acontecia com o Judá. Quando o bebê faz o cocô e você percebe que ele tem tipo uma... Como é que eu vou explicar? É como se fosse uma melequinha mesmo, sabe? É como se fosse algo ali que é mais grudento do que o próprio cocô. Fica grudado, assim, sabe? Os filetinhos no bumbum. Intestino preso também. Por isso que eu falo que você tem que observar o conjunto da obra, né? Tem que ver quais são os sintomas que ele tá apresentando pra saber se bate, né, com o que a gente tá falando aqui. Pode ter baixo ganho de peso e de crescimento. A criança ganhava tipo 500 gramas, 600 gramas, né, ao invés de ganhar 1 quilo por mês. Assadura, fissura anal, machucadas assim em volta do bumbum, inflamação do esôfago, que é o que eu falei que acontecia com o Judá, né, voltava tanto que começava a inflamar. Bom, basicamente são esses os sintomas, assim, são recorrentes da PLV. Uma coisa também que pode ser confuso para as pessoas que ainda não entendem sobre a PLV é que ela não tem nada a ver com a intolerância à lactose. Hoje tem tanta gente com intolerância à lactose que quando a gente fala de alergia a leite, a gente já tende a remeter a isso. Mas não tem nada a ver com a intolerância à lactose, porque a lactose basicamente é a gordura, ele é açúcar do leite. E a proteína do leite é uma coisa completamente diferente. Até porque nós, como seres humanos, mesmo comendo tudo tipo zero lactose, etc e tal, nós produzimos esse açúcar do leite, essa lactose. Nós produzimos. É a proteína do leite. Então, se você comer algo que está escrito zero lactose lá, e seu filho tiver alergia à proteína do leite, ele vai manifestar alergia mesmo assim. Não tem como tirar a proteína do leite. Leite animal, o leite da vaca. O que pode acontecer é você substituir esse leite por outros tipos de leites vegetais, por exemplo, leite de coco, leite de amêndoas, leite de castanha. Inclusive a gente compra aqui em casa sempre. Não vou dizer que é a mesma coisa, não vou dizer que é o mesmo gosto, porque não é. Ele é muito mais leve, muitas vezes ele é muito mais adocicado. Aí o Rafael aqui sente mais a diferença desse leite aqui, porque ele gosta, né, do leite normal, leite de vaca, esse leite vegetal. Ele é muito mais leve, ele não tem essa gordura do leite de vaca. E como eu disse, ele costuma ter um gosto diferente, né? Ele é mais adocicado, ele tem um gosto, sei lá, da castanha, tem um gosto da amêndoa. Não é a mesma coisa, já vou deixar claro aqui. Mas entre tomar o leite de vaca porque eu gosto e ver o meu filho sofrendo por causa disso, eu paro de tomar, né, gente? Pelo amor de Deus. Ou seja, são, assim, complicados, né, de lidar. Imagina um bebezinho passando por isso, né? E muitas vezes, e a maioria das vezes aí, um bebezinho passando por essas situações, né? Então, não tem nem que pensar 2 vezes, né, em relação eu sendo mãe, em tirar tudo que é derivado de leite, gente. Quando a gente descobriu, eu acho que o Judá tava com uns, talvez uns 20 dias, eu acho. Foi assim, foi rápido, né, gente? Porque só pra quem tá passando por toda aquela dificuldade até aí, então, sabe que 20 dias é uma eternidade. E sem ajuda, gente, eu ficava pesquisando dia e noite, dia e noite. Meu bebê chora assim, assim, assado. Por que que ele faz o barulho assim, assim, assado? Por que que o refluxo é assim, assim, assado? Eu colocava tudo muito especificado, gente, lá no Google. Pesquisava o tempo inteiro. Qualquer coisa nova eu colocava, meu bebê tá fazendo isso, meu bebê tá fazendo aquilo. Foi aí que eu cheguei, de fato, a começar a ver coisas em relação à alergia da proteína do leite. E eu falei assim, nossa, isso existe mesmo? Será que isso é verdade? Então eu fui pesquisando, fui perguntando, olhei lugares que falavam assim, tem correlação, né, com o que a mãe come, com o que vai pro leite. Tem outros lugares que falavam, não tem correlação nenhuma. Eu fiquei um pouco doida nessa época. Levei ele no gastro, já pedi pra fazer 1 semana cortando as coisas que tinham leite, né? Acho que durou umas 2 semanas que eu tirei, 2 para 3 semanas, e já fez uma diferença enorme. O refluxo foi o mais chato
de passar, de acabar, assim. Foi o que mais demorou, foi o refluxo. Mas em relação à cólica e as dores que ele chorava, assim, na barriga, gente, isso passou. Realmente, isso parece que foi tirado, assim, com a mão. A gente tava fazendo uso de alguns remédios, a gente tava usando o probiótico, sempre indica pros papais de primeira viagem, porque ajuda muito, né, no desenvolvimento do intestino mesmo da criança. E fazer essa dieta, gente, e o menino parou de sofrer com as dores. O refluxo, como eu disse, foi o que mais demorou a passar. Eu acho que ele só passou com 3 meses. Que ele parou, assim, não parou completamente, mas parou de incomodar. 3 para 4 meses que ele começou realmente a dormir deitado por mais tempo. Porque, gente, eu ficava assim, com o coração na mão. Doía tanto ver ele dormir no bebê conforto, porque dormia sentado, gente. Pensa, um bebezinho dormir sentado. Acho que eu tenho uma foto aqui, eu tenho que procurar. Se eu tiver, eu vou colocar aqui no vídeo. Mas eu ficava assim, nossa, ele precisa sair desse bebê conforto. Né? Mas é tipo assim, ou ele dormia no bebê conforto e dormia, ou ele ia pro bercinho dele e ele não dormia, sabe? Tipo, ele acordava em pouquíssimos minutos chorando. E a gente ia lá pegar ele e ele tava engolindo, então enfim, né? Mas foi fazer a dieta e ele parou de chorar desesperadamente igual ele chorava, né? E lá pros 3, 4 meses, ele melhorou bastante essa questão do refluxo. Tipo assim, que parou mesmo, que ele dorme tranquilo, parece que ele não tem nada, parece que ele não é uma PLV, foi tipo com 5 meses. 5, 6 meses, aí o negócio começou a ficar bom de verdade. Hoje, assim, o pessoal só sabe que ele é a PLV por minha causa, porque eu chego nos lugares e eu não posso comer as coisas todas que estão ali, né? Eu falo com o Rafael assim, nossa, toda vez que eu saio de casa eu esqueço que a nossa casa é como se fosse assim, um antro sem leite. Porque tudo aqui é sem leite, tudo aqui a gente compra lendo rótulo, né? Alérgicos. Tudo aqui é seguro. Mas quando eu saio daqui eu percebo como o mundo inteiro parece que tudo tem leite. Todas as comidas parece que vão pelo menos algum derivado de leite. Então eu preciso me abster, né? Muitas pessoas já sabem, outras sabem e esquecem, o que é normal, gente, é porque não é comum, né? A pessoa ter que ficar se abstendo o tempo inteiro assim do leite. Hoje a gente já pode começar, inclusive, a fazer alguns testes, introduzindo, pra ver como que tá, né? Se às vezes ele deu uma grande melhorada, porque tem crianças que se curam com 6 meses. É raro, tá? Mas acontece, tem crianças que curam da PLV com 6 meses. A maioria das crianças cura até 1 ano. Tipo assim, fez 1 ano, costuma melhorar. E uma outra pequena porcentagem vai se curar até os 3 anos de idade. E uma pequeníssima porcentagem das crianças de PLV não se curam, né? Vai pra vida, né? E tudo mais. Mas é muito pequena mesmo, assim. A maioria é só porque o sistema imunológico às vezes está aí se formando, está se fortalecendo e até eles acostumarem que não é um corpo estranho dentro do corpinho deles, né, a proteína do leite. Com a ajuda, obviamente, de um profissional, fazer essa introdução das coisas, né, com derivado de leite, para ver se ele já tá apto, né, como tá a situação da alergia e tudo mais. Outra coisa que eu queria comentar com vocês também é que muitas mães tendem a tentar fazer teste alérgico com os bebês para saber se tem a PLV, mas não é recomendado, porque os testes alérgicos, né, em relação à PLV em bebês, é muito difícil, gente. Pode dar ou inconclusivo, ou vai dizer que tem a PLV e o bebê pode não ter, ou vai dizer que ele não tem e ele pode ter. Então, assim, não é recomendado fazer teste alérgico para descobrir se seu filho tem ou não tem a PLV. O jeito mais certo e mais eficaz para você saber é a TPO. A TPO é a sigla para teste de provocação oral. O que significa? O que você vai fazer? Você tira todo o leite da alimentação, todos os derivados, fica um espaço de tempo sem comer, né? Nada do tipo. E aí você vê se tem uma diferença no seu filho, né? Parou de chorar, parou de ter diarreia, parou de ter cólica, o refluxo diminuiu, etc. Qualquer coisa que tenha mudado, não tá mais tão irritado igual antes, né? O muco que tava na garganta diminuiu. Aí tira esse tempo de 1 a 2 semanas, eu acho que já é o suficiente. E aí depois... Nossa, eu quero picolé. Então você fica esse tempo, né, de 1 semana, 2 semanas, eu acho que é suficiente pra você já notar uma diferença. E aí
depois desse tempo que você fica sem leite, você introduz um leite, algo assim, algum derivado, ou tomar mesmo um pouco aí de leite, pra ver se seu filho vai reagir. É assim que você descobre. Reagiu, você pode bater um martelo. Pode reagir de diferentes formas, tá? Tem as reações que você consegue mensurar por horas, né? Ou seja, você come alguma coisa aqui em espaço de 1, 2 horas, 3 horas, seu filho já manifesta, né? Essas são as reações mediadas. Pode ser que seu filho, ele vai manifestar só daqui a 2 dias, 3 dias. Essas são as não mediadas, né? Ou seja, você não consegue saber quando vai aparecer, é mais tardia, né? E tem as mistas. Ele pode aparecer algumas reações daqui a 1 hora, 2 horas, mas ele também pode demonstrar daqui a uns 3 dias outros tipos de reações. Enfim, você tem que ficar aí na observação para saber, mas o TPO é de fato o teste mais preciso que a gente tem para descobrir se o seu bebezinho tem ou não tem a PLV. Uma coisa também que eu esqueci de falar com vocês dê uma olhada também nos remédios que vocês estão dando para os seus filhos, né? Porque às vezes você não sabe que ele tem essa alergia, tá tendo muita dor de barriga, muita diarreia, e aí você dá os remédios comuns, né? Por exemplo, que a gente dá tipo Lufital, essas coisas e tudo mais. Nossa, gente, pelo amor de Deus, moço. E você pode dar pro seu filho, né, esses remédios comuns, como Lufital, eu sei que tem Alivium, tem, enfim. Confere no rótulo pra ver se não tem escrito, né, alérgicos, contém derivados de leite, se na composição tem, procura no Google. Porque às vezes a gente tá dando remédio achando que vai ajudar e na verdade tá piorando a situação do bebê. Isso aconteceu com a gente aqui, com o remédio que a gente tava dando. Ele, em específico, a gente não conseguiu achar nada que tinha leite, né, nele, ou derivados e tudo mais, mas a gente dava e percebia que o menino ficava muito irritadíssimo, ficava com mais cólica depois de um certo tempo. Assim, na hora parecia que resolvia alguma coisa, mas parece que voltava tudo pior depois. No grupo eu percebi também que algumas mães estavam reclamando desse mesmo remédio e tudo mais, então assim, eu decidi parar. Os remédios que eu dava pra ele começaram a ser mais naturais, né, nesse sentido. Eu procurava muitos que eram, tipo, fitoterápicos. E eu acredito que seja isso que eu tenho pra compartilhar com vocês agora, né, se eu lembrar de alguma coisa e tudo mais. Eu posso fazer um outro vídeo à parte. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui embaixo que eu também posso responder pra vocês a respeito disso, né. Mas achei importante fazer esse vídeo porque quando eu estava pesquisando, quando eu estava procurando, gente, eu demorei demais. Eu fiz muitas pesquisas na internet, né, procurei por vídeos e, cara, é uma resposta, assim, muito diferente da outra, né, e até a gente entender como fazer pra ficar melhor para ajudar, demorou um tempinho. Porque pode ser que você esteja na mesma situação que nós estivemos um dia, e pode ser que esse vídeo ajude você. Eu gostaria de ter achado um vídeo assim antes, teria me dado um pouco mais de paz. Claro que a abstenção de coisas de leite, né, e tudo mais, não é algo fácil, né, tirar tudo da sua dieta que tenha leite e tudo mais e derivados do dia pra noite é algo que não é divertido, não é gostoso. Tem uma coisa que Deus me ensinou muito nesse período, muito mesmo, é que, primeiro de tudo, vale a pena se sacrificar por outras pessoas. Vale a pena você abrir mão de algo para que você ame outras pessoas. Vale a pena você abrir mão do seu bem-estar por amor a outras pessoas. Isso falou muito forte ao meu coração. Começou com Judá, mas isso se estendeu para as outras áreas. E a segunda coisa era que a comida não me domina. Achava que tinha controle da comida, mas quando eu me vi nessa situação, eu percebi como eu sofri pra tirar essas coisas. E isso me fez ver que, nossa, talvez eu estava um pouco escrava, assim, da comida e não sabia. Então Deus me ensinou muito a respeito de abster de alimentos, de que a comida não pode me dominar, de que eu posso viver sim sem essas coisas, eu só não posso viver sem o meu Deus. Então, muitas coisas mudaram na minha cabeça a partir dessas coisas. Então, por isso que eu digo que, apesar de ser uma situação complexa, uma situação ruim, Deus tem os seus propósitos pra tudo. E Ele sabe como trabalhar no coração daqueles que o amam, que querem ser mais como Jesus, daquelas pessoas que Ele chama segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso acontecer com Judá é algo que está cooperando para o meu bem. E eu entendo que o bem maior que Deus tem pra mim
é me fazer mais parecido com Jesus Cristo. E claro, no final, herdar a vida eterna com Ele. Aprendi todas essas coisas, até lá no início mesmo, quando eu percebi que eu tinha que tirar a comida, né, que eu tinha que fazer essa abstenção, eu já me agarrei logo a Deus e falei assim, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer falar comigo? Pode falar. Não tô dizendo que, nossa, agora eu sou aperfeiçoada, nada disso. Mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes. Deixando as velhas coisas que pra trás ficam, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus. É isso, gente, esse vídeo ficou grande, mas eu acho que quando eu cortar as partes aqui não vai ficar tão grande quanto eu tô vendo aqui, porque aqui já deu 47 minutos. Eu espero que de alguma forma tenha ajudado vocês, né? Se você chegou aqui no meu canal pela primeira vez por causa desse vídeo, saiba que esse canal eu costumo postar mais vlogs do nosso dia a dia e também faço reflexões devocionais aqui, estudos com o pessoal. Eu abri esse espaço diferente aqui justamente porque é uma situação específica que nossa família passa e que eu pensei que poderia ajudar outras famílias também que passam por isso. E saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, tá bom? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!